Obrigado. E mais algum esclarecimento. Obrigado. Com a exposição do senhor Alfredo José Morandini Vila, chefe do Lanagro do Rio de Janeiro, nós agora passaremos a palavra ao senhor Jesus de Maria Gomes, responsável pelo POV Slave Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Representando aqui, meu nome é Jesus, né? Não sou Salvador, mas eu vou tentar explicar algumas coisas dentro da minha experiência, do que desde o início que eu entrei no Ministério da Agricultura, começando a trabalhar nos laboratórios. Eu gostaria de dar um breve relato em relação à história desse laboratório, porque eu entrei em 1974. Comecei um treinamento, que na época nós estávamos em pleno regime militar, e existia uma organização remanescente de um grupo de cientistas, que ainda eu os acompanhei e aprendi muita coisa com eles. Nesta época já existia uma preocupação muito grande na evolução e na manutenção desse tipo de trabalho que o Dr. Ricardo falou. Um pessoal que já era remanescente da Segunda Guerra Mundial, estiveram lá fora, eram especialistas, não existia talvez o título de doutorando, mas equivaleria, mas eram altamente qualificados. E nós conseguimos aprender muita coisa com esse pessoal. Mas, nesse resgate da história, este laboratório, na realidade, esse que virou depois um complexo, ele foi planejado em 1934, por uma equipe de cientistas, que inclusive está em documentos. Existe esse registro. Eles planejaram este complexo laboratorial, que seria o futuro. Começou com um instituto de fermentação, onde eles tinham uma preocupação muito grande com as fraudes, já naquela época, de vinhos falsificados, onde a demanda de vinho no mercado era superior à conversão da produção de uva na respectiva produção. Quer dizer, você produzia muito mais vinho do que o que correspondia à quantidade de uva que foi produzida. Então, logicamente que existia fraude. Então, esta equipe se preocupou muito e formou inicialmente esta unidade laboratorial. Bom, de lá para cá, quando eu entrei, esta preocupação estava na mão desses cientistas, que tentou transferir para este novo grupo que estava entrando. Nós entramos como um grupo-tarefa em 1974. Tivemos alguns treinamentos, inclusive aqui no Itaú, em São Paulo. Nos qualificamos, fomos acompanhando essa situação. Quando foi em 1978, eles aglomeraram este complexo laboratorial lá neste endereço da Avenida Maracanã 252, onde funcionava o antigo Instituto do Óleo. Lá era um outro centro de pesquisa, dali também nasceu a instituição, os cientistas que estavam lá foram transferidos para a Embrapa. Mas alguma situação ficou consolidada, onde nós demos continuidade a esse trabalho. E, para você ter uma ideia, quando nós entramos lá, já existia uma estrutura, um projeto definido. Por quê? A estrutura toda foi elaborada para se instalar laboratórios dentro de uma ordenação, dentro de um estudo, dentro de uma engenharia de projeto relacionada a laboratórios. Então, era específico para laboratórios. Esses laboratórios já estavam montados praticamente, foi aglomerado esse complexo laboratorial, onde passou a funcionar o centro de treinamento, né? Aqui está o nosso amigo Fábio ali, que era o chefe, o centro de treinamento da classificação vegetal,
e o Lanagro. O sem treinamento, uma área construída de 574,8 metros quadrados, num galpão de 630,4 metros quadrados. O Lanagro em 707,3 metros quadrados. E um outro prédio que estava lá, que seria instalado a panafitose, com a área de 499,2 metros quadrados. Então, essa área toda lá do Maracanã é mais ou menos 1,5 hectares, incluindo o Museu do Índio. Bom, não existia nada melhor de se dar continuidade a esta evolução dentro de um projeto de laboratório e aprimoramento. Mas, infelizmente, nós passamos por algumas turbulências. Eu fui vítima disso. Em 1990, nós estávamos em pleno funcionamento, fiscalizando, analisando, estávamos fazendo treinamento, aprimorando. De repente veio um desmanche, né? O Ricardo até citou ali. Veio um problema seríssimo, que foi o desmanche da época do Collor. Esses laboratórios foram totalmente paralisados. Foi uma agressão violenta. Eu assisti isso, uma agressão violenta. O doutor Alfredo não estava lá nesse período, mas desmontaram tudo, jogaram tudo dentro de um almoxerife, fizeram uma bagunça danada. Bom, houve uma grita muito grande. Por quê? Porque a demanda de análise e a necessidade de fiscalização no Rio de Janeiro é uma coisa imensa. Devido, na época, inclusive, às fraudes que existiam no estado do Rio de Janeiro, fábricas de bebida falsificando, adoecendo gente, teve vários registros. Bom, os próprios empresários sérios brigaram por isso, pediram a reestruturação. Foi aonde surgiu a situação dos convênios, que o doutor Ricardo citou. Fizeram o convênio com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e com a Universidade Federal Fluminense, onde vieram os professores, os técnicos lá, treinados por eles, remontar alguma situação, adequar e continuamos esse trabalho. Eu não tive muita sorte, porque fui demitido pelo Collor, em 90. Passei 6 anos e meio, quase 7 anos fora. Depois retornei pela lei da anistia. Infelizmente, a coisa foi bem direcionada já para acabar com esses laboratórios, para liquidar mesmo. Por quê? Quando você demite 80% dos seus técnicos, que estão especializados e se especializando, é porque a intenção é acabar. E então foi isso que aconteceu na época do Collor. Foram demitidos 70% dos técnicos e 30% ou mais dos químicos, do pessoal de nível superior que comandava as unidades. Então ficaram 2 pessoas, 3, que a maioria não era especializada na área do laboratório. Então a intenção era acabar. Como ele citou, houve uma reestruturação, houve uma necessidade de controle da demanda de alimentos no mercado, os alimentos industrializados, as matérias-primas que precisavam ser implementadas para a produção destes alimentos e bebidas. Aí foi criado o Lanagro, em 2005. Em 2005, do qual eu tive a satisfação de participar, inclusive com o doutor Alfredo. O Lanagro entrou com uma estrutura, com um projeto interessante, muito legal. Eu gostei muito e começamos um grande trabalho, ali dentro daquela área laboratorial. E com muito incentivo, porque quando você é da área, eu sou químico e engenheiro químico, então eu tinha uma satisfação muito grande de estar dando o meu conhecimento ali, de estar atuando ali, fornecendo a minha experiência e, inclusive, orientando os estagiários que seriam os futuros funcionários, talvez, concursados, que se interessassem, porque um dia a gente vai se aposentar, nós vamos nos aposentar. O que é que acontece? Evoluímos. Inclusive, o que eu gostei muito foi o sistema de qualidade que foi implantado, que estava monitorando, porque realmente, se um laboratório não se adequar
a uma situação internacional que foi um grande pecado nosso, ficamos defasados por mais de uma década e meia nas conexões internacionais, ficamos defasados em metodologia, para a execução das análises, ficamos defasados em projeto, em tudo. Fomos correr atrás, né? Foi exatamente quando o Lanagro foi criado. O Lanagro se preocupou muito com essa situação. Mas, infelizmente, né, vamos colocar aqui uma situação que foi, eu confesso até que isso me atingiu diretamente. Por ser um dos mais antigos do laboratório, que estive mais empenhado, porque uma das razões de eu ser demitido na época é porque eu lutei contra o desmanche desse laboratório na década de 90. Então, eu fui identificado. Eu fui identificado e fui relacionado para a lista da demissão. Infelizmente, eu passei a ver um filme, mas só que ele veio diferente, muito diferente. Porque quando você olha para um evento, isso há 5 anos atrás, já se cogitava os eventos da Copa e das Olimpíadas. Os nossos dirigentes, eu creio que, inclusive, tem ali o doutor Lanagro, o Jorge, né? Eu tive com ele 2 vezes, mais ou menos, conversamos quando eu estive aqui em Brasília. Nesta época já existia uma preocupação com estes eventos da Copa e das Olimpíadas. Mas é um fenômeno que é o seguinte: como é que você vai parar um negócio desse? Por não ser chefe, apenas subalterno, mas eu estava acompanhando, houve uma série de negociações, segundo o doutor Ricardo citou aí, preocupado porque estávamos ocupando uma área que infelizmente, passou para a Conab, porque pertencia ao Ministério da Agricultura. Só retornando um pouquinho, tem documentos provando aí que esta área foi transferida para a Cobal, a extinta Cobal. Antes foi na época do governo Geisel, para resolver problemas financeiros da Cobal. Olha só, pertencia ao Ministério da Agricultura. Olha o epicentro, um complexo laboratorial montado exclusivamente para funcionar como laboratório, com projetos antigos, mas as adequações iriam acontecendo com muito mais facilidade do que você demolir tudo e começar tudo de novo. Mas isto já era uma situação de preocupação da época e, infelizmente, o que aconteceu? Agora, recente, né, a coisa foi evoluindo. Eu não sei por que não houve uma determinação firme em relação do Ministério da Agricultura em chegar para a Conab e dizer assim, chegar junto ao governo do Estado, que estava negociando, porque havia um interesse em montar um complexo ali em torno do Maracanã para atender os eventos da Copa. Por que não fizeram um projeto? Por que não fizeram um planejamento de pegar e transferir este laboratório de uma maneira adequada, da seguinte forma? Porque não se faz milagre em engenharia, nem na química, nem na física. Você tem que obedecer às leis dela, já foram descobertas. Você não consegue modificá-las para que apareça um milagre. Então, para que um laboratório funcione a contento, dentro das normas, inclusive como hoje é exigido internacionalmente, dentro das normativas, dentro da acreditação, dentro do sistema de qualidade, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um projeto detalhado, uma execução, um treinamento, e depois vem a acreditação, qualidade e o pessoal funcionando. Era isso que tinha que ser feito. Isso há 5 anos atrás, daria tempo, porque pegaria um prédio já com estudo. Realmente a nossa área é muito grande, você viu aí, 1,5 hectares, mas eu acredito que esse laboratório se adequaria perfeitamente aí em 2.000 metros quadrados, juntando todo mundo, mas bem adequado, bem planejado. Infelizmente, isso não aconteceu. Não aconteceu. Eu fiquei surpreso, não sei quanto tempo ainda tem ainda,
Fica à vontade. Obrigado. Eu fiquei surpreso porque, por estar há bastante tempo nesse laboratório, eu não esperaria que o desmanche fosse tão rápido como o doutor Alfredo falou. Traumático. Por quê? Na realidade, até ele mesmo foi surpreendido, porque o documento chegou na mão dele num dia, 3 dias depois ele teve que começar a executar, né? Infelizmente, vindo de baixo para cima, dentro do poder econômico, dentro do poder da FIFA, do poder dos eventos esportivos. Então, cara, tem que sair. Bom, o que eu assisti foi o seguinte: eu cheguei de férias para trabalhar, estava normal porque eu era responsável, além de ser responsável pelo POV, eu era responsável por toda a parte de análise de cerveja. Porque todas as cervejas que entravam no país, por incrível que pareça, ia para o Rio de Janeiro porque era o único laboratório que estava adequado a níveis internacionais para analisar cerveja. Nós tínhamos a demanda aí grande de cerveja. De repente, houve um probleminha aí, caiu, mas nós fazíamos fiscalização. A maioria das adulterações, das fraudes, aonde vinha do Ministério Público, da Receita Federal, da Polícia Federal, quem resolvia era o laboratório do Ministério da Agricultura do Rio de Janeiro. As análises eram extremamente confiáveis. Bom, a minha surpresa foi o seguinte: quando eu me deparo, o doutor Alfredo nem estava lá, estava para Minas Gerais, se não me engano tinha viajado, uma equipe da Odebrecht e da EMOP, com martelo, com serrote, com tudo, chegando ali. Infelizmente, um colega nosso estava de frente, orientando, não, é por aqui. Infelizmente, olha só, aí foi mais traumático do que da época Collor. Tá? Foi mais traumático. Por quê? Porque eles esperavam, infelizmente vou ter que falar isso aqui, eles aguardavam você terminar as análises que estavam sendo concluídas num laboratório para começar a demolição. Por quê? Eu indaguei, inclusive, eu digo, o rapaz que estava lá, a chefia, irmão, por que não espera mais um pouco para a gente ordenar isso? O cara falou até de brincadeira comigo, diz assim, não, mas nós somos demolidores. Nossa especialidade é demolir. Não tenho aqui. Então, nós técnicos tivemos que ter a preocupação de nós mesmos embalarmos, separarmos os equipamentos, resguardar, para que não houvesse a destruição. Não estou ocupando aqui ninguém, tá? Este foi um furacão que veio, demoliu mesmo, tá? E chegou ao ponto que está. Eu até posso dizer o seguinte: doutor Alfredo, doutor Ricardo estão fazendo um trabalho até milagroso, pelo que eu vi aí, tá? Porque você não consegue transferir um laboratório da mesma forma, nas mesmas condições de funcionamento, da noite para o dia, e chegar e dizer assim, eu vou pegar isso aqui, jogar ali e vou botar para funcionar. Porque laboratório não é botequim, laboratório não é loja de roupa, onde você pega a matéria-prima, o produto pronto e joga lá na prateleira para vender. O cara não pagou, foi expulso, vai para o outro lado, adequa aquilo ali em 48 horas, tudo volta a funcionar. No laboratório não é assim. O laboratório depende da estrutura, de planejamento, engenharia e execução. Agora, eu espero, né? Eu estou perto de me aposentar, eu sei que eu não vou participar dessa geração, mas o doutor Alfredo ainda tem algum tempo ainda, eu espero que ele consiga, ele tenha sucesso, tenha sucesso, porque eu me questiono é o seguinte: em quanto tempo, perdoa, doutor Ricardo, por ser um profissional, eu estou falando aqui como químico agora, engenheiro químico, por quanto tempo nós vamos ter uma área adequada, planejada, com montagem de equipamentos de última geração,
com equipe especializada, com treinamento, para que nós possamos concorrer, mesmo na área do governo, porque tem demanda para fora do país que não aceita laboratório particular nem credenciado, o governo é o responsável. Em quanto tempo nós vamos ter essa estrutura, no mínimo, no mesmo nível que nós estávamos antes correspondente à área que foi projetada em 1934 e executada em 1938. Que os nossos cientistas que estejam lá em cima deem uma força para a gente. Tá? Eu não me proponho mais a planejar e nem fazer adequações de laboratório, porque eu também estou quase aposentando e estou sem estrutura psicológica. Porque essa situação traumática que ele falou aí também, eu assisti, isso me afetou. Meu psicológico afetou e eu estou rejeitando um pouquinho mexer com análise, planejamento, execução. Tá, pessoal? Eu poderia até falar mais coisas, mas eu acho que esse resumo aí dá um histórico. Tá? E espero que os colegas que vão ficar nessa situação tenham sucesso e consigam dar ao laboratório a verdadeira missão que ele se propõe e merece estar atuando como está. Muito obrigado. Agradeço a exposição do senhor Jesus de Maria Gomes e agora abro para um dos autores do requerimento, o deputado Glauber Braga, para as suas considerações. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, meu cumprimento a todos. Alô, sim? Agora sim. Mas eu já queria partir de uma premissa, antes até de fazer um diagnóstico e procurar um encaminhamento.